Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando aí, vamos chegando, que a gente vai fazer uma live hoje muito abençoada em nome de Jesus. Esse tema é um tema que me interessa bastante, que é o tema da justiça. Então vou esperar o pessoal entrar um pouco. Pastor Carlos Kenny, tudo bem, pastor? Ellen, minha querida, lá de Manaus. Vou colocar aqui sobre o que a gente vai falar, para o pessoal que for entrando já saber sobre o que a gente vai falar. Então deixa eu colocar aqui. Justiça de Deus versus justiça social. Vamos ver, né? O que a gente consegue falar sobre isto. O que o Senhor tem nos dado. Alguns conceitos que eu acho importantes sobre justiça e que estão na Bíblia, né? Estão na palavra de Deus. Só vou dar uma enroladinha aí para o pessoal ir entrando. Tudo bem, pastor Carlos? Acabei ainda não assistindo a sua live, mas vou assistir, tá lá na minha agenda. Esse final de semana eu consigo entrar lá no seu IGTV e estar assistindo a sua live. A ideia hoje é que a gente possa conversar, queridos, sobre justiça. A minha igreja em Curitiba, a Igreja Comunhão Cristã ABA em Curitiba, é uma igreja que fala muito sobre a graça de Deus e sobre os pilares, né, da palavra de Deus. E a justiça é um dos pilares da palavra de Deus, é um dos pilares do Evangelho, a justiça de Deus. Só que nem todos nós temos a compreensão do que é justiça. Eu, particularmente, tive que ouvir diversas vezes o meu próprio pastor Pio Carvalho, lá da igreja de Curitiba, falar e ministrar. Ele ministra muito sobre justiça. Então, o que eu sei e o que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu aprendi com ele, muita coisa eu aprendi com ele. E eu acho importante porque a justiça social, hoje, ela está sendo confundida com a justiça de Deus. Nós esperamos que Deus intervenha nas questões sociais, né? De forma que Deus traga justiça. Esse é o conceito. Mas quando eu digo que eu quero que Deus faça justiça sobre uma determinada situação, será que eu estou verdadeiramente falando da justiça que a Bíblia fala, da justiça que o Evangelho traz? Então eu gostaria de conceituar o que no meu entendimento é justiça de Deus, ok? Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre justiça social, sobre a justiça que nós confundimos com a justiça de Deus, né? A noção de justiça social que nós conhecemos hoje, ela não é ancorada na Bíblia, ela não é ancorada na palavra de Deus, mas a justiça que nós acreditamos hoje, que é a justiça social, ela é fundamentada, queridos, em ideologias. É uma justiça fundamentada em ideias políticas, culturais, né, de igualdade, de busca por uma sociedade justa e igualitária, onde todos tenham o mesmo direito. E não é falado sobre atribuições, mas é falado sobre direitos, entende? Então essa é a justiça social que nós vemos hoje, onde cada um tem o seu próprio direito diante da sociedade, o seu direito igual, o seu direito igualitário. Só que a justiça divina, ela não é igualitária. Ela não é igualitária. Não é assim que funciona. E a gente já vai ver, dentro da palavra de Deus, eu extraí alguns princípios a fim de conceituar, né? Se servir para você, em nome de Jesus, para conceituar aquilo que você entende por justiça social.
Uma vez que eu percebo que a palavra de Deus ela não está trazendo as respostas que eu quero para a vida que eu levo, então eu preciso de outros mecanismos, e esses mecanismos se chamam justiça social e ideologias, para que me protejam, para que venham a me proteger das desigualdades sociais. Quais são esses mecanismos, então, que a gente busca quando a gente entende, compreende na nossa ilusão de que a palavra de Deus não está fazendo justiça para a minha causa? Os mecanismos se chamam ideologias. Então a gente se apropria dessas ideologias, a gente cria ilusões, né? As ideologias, elas são ilusões. A gente cria ilusões de que essas ideologias vão estabelecer a justiça em meu favor. Mas a gente precisa lembrar que quem cedeu essa pretensão de ser Deus foi Satanás. Né? Foi Satanás que teve essa pretensão de criar a justiça. Então, eu sou Deus, então a partir de mim se criam as normas, as regras, as leis e a justiça. Só que as ideologias, queridos, elas defendem uma forma de justiça aonde Deus não participa. Ok? Porque as ideologias elas estão fundamentadas num conteúdo onde Deus é uma piada, onde Deus não existe. Deus não é o fundamento, base das ideologias. Né? Então, a noção moderna de ideologia, ela passou a estar ligada ou a dar esse entendimento de uma sociedade justa. Mas uma sociedade justa, ela não se compõe através de ideologias, ela se compõe através do estabelecimento do reino de Deus. Porque uma ideologia ela é ausente de Deus. E eu não posso construir uma sociedade justa sem Deus. Aonde Deus está ausente, o que predomina é o pecado, não é a justiça de Deus. Aonde Deus é ausente, aonde Deus não participa, o que predomina é o domínio das trevas, não é o domínio do reino de Deus. Né? Então a palavra de Deus ela nos isenta de buscar uma justiça, de adquirir direitos para mim. Como assim, Juliana? Então eu não posso buscar direitos? Se você olhar pela ótica do Evangelho, pela cosmovisão do Evangelho, o Evangelho manda que você abra mão dos seus direitos. Se você olhar por uma cosmovisão... Tá travando a internet, queridos? Tem uma querida que está dizendo que está travando. Está travando para todo mundo? Ou é só para ela? Se é só para ela, é a internet dela, né? Avisa aí, querido, se a internet está travando. Por favor. Então, assim, a palavra de Deus, ela não nos isenta de buscar justiça, mas como eu estou buscando essa justiça? Ok? Através de implementar o quê? O reino ou uma ideologia ou várias ideologias. Entende? Então é só a introdução. Se a gente olhar para todos os lados, a gente vai ver que a gente está abarrotado, né, de ideologias. E todas elas se apresentam como o nosso Salvador, que vai instituir a justiça sobre a nossa vida. É isso que a gente vê. Esse é o intuito das ideologias, é criar um mundo organizado aonde Deus não faça parte desse mundo, porque o mundo das ideologias é o mundo da ilusão, mas é uma busca de justiça. Mas é uma busca de justiça sem Deus. Sem Deus. Deus não faz parte, né? Mas eu estou no centro. Eu estou no centro daquilo que eu crio para o meu mundo imaginário, né? Porque sou eu, a partir de então, que dito as regras, as normas, e as coisas vão funcionar como eu quero, né? Então é nessa sociedade que nós estamos vivendo. É essa sociedade que se apresenta para nós. Uma sociedade gritando por justiça,
E aqui eu não estou dizendo que não existe desigualdade, ok? Existe sim desigualdade, existe desigualdade social, existe injustiça. Eu vou deixar no meu 4G aqui, porque eu acho que no Wi-Fi ele está travando, ok? Então agora creio que voltou a funcionar, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade buscando por justiça, né? Gritando por justiça social e por igualdade. E eu não estou dizendo aqui que não há injustiça, que não existe desigualdade social. A questão é se eu estou aceitando viver numa condição de injustiçado, mesmo já tendo recebido o perdão dos meus pecados. E aí essas duas coisas, elas não batem, porque elas são uma contradição. Eu já vou te explicar, ok? Quando eu aceito viver nessa condição de injustiçado, eu aceito viver numa condição de vitimismo, né? E eu crio aquilo que eu já falei, eu crio uma mentalidade de direitos, que é o que a gente vê nessa geração. Uma mentalidade de direitos, em busca de uma justiça como se o mundo, como se Deus, como se a sociedade, como se o governo me devessem algo. Então eu não quero saber das minhas atribuições, mas eu quero saber dos meus direitos. É esse tipo de sociedade que a gente está vivendo e a gente está sendo convidado a ser inserido. Uma sociedade que ela te isenta de deveres, mas ela te recompensa de bônus, de direitos. Né? E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso está dentro da ministração que eu fiz sobre feminismo, né? Há umas semanas atrás. Na ministração sobre feminismo, a gente falou sobre as mulheres que buscam direitos dos quais nós não temos, em alguns aspectos, direito a esses direitos. Porque alguns nós não conquistamos, outros nós somos privadas, ok. Mas será que é através das ideologias que eu devo buscar o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento da justiça? Né? O problema é que a busca desse estabelecimento da justiça ele é colocado através de ideologias e não através do reino de Deus. É através das ideologias em voga, né? Das ideologias que nós estamos vivendo. E quando nós falamos de ideologias, nós estamos falando de um vácuo espiritual, porque elas compartilham desse vácuo, ou seja, Deus não faz parte, né? Ou seja, Deus é rejeitado dentro das ideologias, por exemplo, a ideologia feminista. Então, aonde Deus é rejeitado, não é a justiça que vai governar, não é a justiça que vai reinar, mas é o pecado que vai reinar. Então, assim, um versículo para embasar essa live, né, falando sobre justiça. A Bíblia diz assim, em Mateus 5:6, felizes, né, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E essa é uma bem-aventurança. O Senhor Jesus Cristo, ele fala essa bem-aventurança no Sermão do Monte, depois de ele anunciar que o reino de Deus estava chegando. Né? Então, o reino de Deus estava chegando, o Senhor Jesus também dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E quando ele fala arrependam-se, ele está falando de uma mudança de entendimento, de uma mudança de mente. Arrependam-se dessa mentalidade de que o mundo lhes deve algo, porque isso não é justiça. Isso não é justiça. Então, analisando essa quarta bem-aventurança, né, nós verificamos que ela encerra, que ela tem dois aspectos. Primeiro, uma inquietação de que é legítimo, e o Senhor Jesus, ele diz que você é feliz se você busca instituir a justiça. O Senhor Jesus diz assim, feliz, isso que quer dizer bem-aventurado. Feliz é você
se você busca, se você tem fome de justiça e sede de justiça, porque você será confortado, você será saciado. E a outra inquietação é o desejo, né? Ou seja, o desejo daqueles que são inconformados com a sua situação, inconformados com a realidade existente, né? Então, assim, conceituando justiça biblicamente, eu vou tentar fazer isso agora, tá bom, meus queridos? Se você tem um outro conceito, amém. Fica com aquilo que você julga ser bíblico, tá bom? Eu vou te trazer aquilo que eu tenho um entendimento da parte de Deus, que é justiça. Primeiro, o que não é justiça na Bíblia? O que não é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia não é vingança. Por exemplo, né? Justiça na Bíblia não é punição, não é juízo, né? Nós pensamos assim, se alguém faz alguma coisa de errado, se alguém faz alguma coisa mal, alguma coisa errada, então essa pessoa tem que pagar por isso, né? E nós pensamos que isso é o estabelecimento da justiça. Deus fará justiça na minha causa, porque aquela pessoa então me fez um mal, então Deus virá com a sua mão pesada e fará justiça sobre a minha causa. Mas isso na Bíblia não é justiça. Isso na Bíblia é juízo. Ok? E sobre o juízo, que é estabelecer o juízo, que é a sentença sobre o que aquela pessoa fez de errado ou não, a respeito do juízo, a Bíblia reserva o juízo para uma pessoa. Uma pessoa terá direito sobre nós de um dia fazer juízo. Quem é o justo juiz que Deus instituiu como justo juiz? Cristo. Ele é o justo juiz. Cristo, e somente Ele tem o direito de trazer juízo e fazer juízo um dia quando nós seremos julgados por Ele. E Ele então fará juízo sobre nossas causas. Ok? É algo que se limita então à ação exclusiva do Senhor Jesus. Deus instituiu o próprio Senhor Jesus como justo juiz. Nós não fomos chamados para estabelecer juízo sobre a vida do outro, mas sim a justiça. Então a justiça não é pesar a mão. A justiça na Bíblia não é condenação, né? Não é opressão, não é que o outro tenha que pagar a conta por aquilo que ele fez. Isso não é justiça na Bíblia. Ok? Felizes, felizes os que têm fome de justiça e sede de justiça, disse o Senhor Jesus. Bem-aventurado. A palavra de Deus diz assim, queridos, que maduro é a pessoa que sabe discernir o que é justiça. Está lá em Hebreus 5, do 11 ao 13. Maduro é quem sabe discernir a justiça. Quem não sabe o que é justiça, a palavra de Deus diz que é bebê na fé. Disse que ainda precisa de leite, que é criança, que é imaturo. O que está dizendo lá em Hebreus 5, do 11 ao 13, a respeito de justiça? Está falando assim: quanto a isso, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram lentos, está dizendo a palavra de Deus, lentos para aprender. De fato, embora a essa altura, ou seja, vocês já deveriam ser maduros, mas a essa altura, vocês já deveriam ser mestres, diz a palavra de Deus, mas vocês ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares. O que são princípios elementares? São princípios básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, diz lá, Hebreus 5, do 11 ao 13. Continuando, quem se alimenta de leite é criança, diz a Bíblia, e não tem experiência no ensino da justiça. Então o Senhor está falando assim, aí só para encerrar, né? Mas o alimento sólido, né? Ou seja,
o maduro é aquele que discerne e é apto, diz a palavra de Deus, para discernir a justiça, tanto o bem quanto o mal. Então a palavra de Deus está dizendo assim: se você não entende o que é justiça, você não entendeu o Evangelho. Você é um bebê na fé, é uma criança na fé, está precisando de leite e não de alimento sólido. É o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus 5, do 11 ao 13. Mas o que é justiça então? Se justiça não é Deus pesar a mão, Deus condenar, oprimir aquele que me faz mal, ou aquele que me faz mal então pagar por aquilo que ele fez, a gente viu ali que isso não é a justiça. Mas o que é a justiça então que a palavra de Deus estabelece como justiça? Muito bem. Deus colocou o homem, Adão e Eva, num lugar de justiça. Deus colocou Adão e Eva numa posição de justiça, ou seja, numa posição de homem e mulher sem culpa diante de Deus, dignos diante de Deus, perfeitos diante de Deus, sem culpabilidade, sem pecado, numa posição diante de Deus. Tendo diariamente comunhão com Deus, né, o homem recebeu essa posição de justo, justificado. Adão e Eva, homens e mulheres perfeitos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Sem culpa, sem dor, com plenitude, com eternidade, com governo, com domínio. O homem governava sobre a terra, o homem tinha domínio sobre a terra, sobre a criatura, sobre a criação de Deus. O homem governava sobre o reino de Deus, porque ali existia o reino de Deus e a justiça de Deus. Em Gênesis 3, 6, a Bíblia diz então que a mulher tem uma conversa com Satanás, no qual Satanás sugere para a mulher para que ela abandone essa posição de justo. Como assim, Juliana? Satanás sugere para que a mulher não viva mais pelo governo do espírito, mas para que a mulher viva pelo governo dos desejos, pelo governo dos sentimentos. Ou seja, entregue o domínio do reino de Deus, entregue o governo, entregue a justificação que você tem diante de Deus. E passe agora a ser culpado, culpabilizado diante de Deus. E Satanás vai ali e ele propõe para a mulher que ela viva a partir dos seus desejos, para que abandone um posto de governança, uma posição de domínio, uma posição de governo. Quando o homem e a mulher, eles escolhem, porque eles tomaram uma decisão livre, de um ser que era livre, sem influência do pecado, era um ser livre. Esse ser livre escolhe abandonar essa posição de governo, escolhe abandonar essa posição de justo diante de Deus, de homem perfeito, sem mancha, sem pecado diante de Deus. Porque estava dito, né? Deus disse, certamente você morrerá. Então o homem decide abandonar essa posição de justo diante de Deus. Quando o homem abandona, quando o homem cai de uma posição espiritual, uma posição de governo, uma posição de domínio, uma posição de reino de Deus instituído na terra. O Éden era o local onde céu e terra se encontravam. O reino de Deus era chegado na terra através do homem e a mulher que viviam em comunhão perfeita com Deus. Calma, Patrícia, você já vai entender. Você vai entender quando terminar a live, tá bom? Então presta atenção, que eu tô fazendo aqui uma linha de pensamento. Tá bom, Patrícia? Só presta atenção que você vai entender, minha querida. Em nome de Jesus, você vai entender. Então, quando Adão e Eva, eles decidem abandonar a Deus e viver a partir dos seus desejos, viver emancipados, viver independentes, o homem e a mulher, então, eles caem da
posição de justo diante de Deus. E eles vêm então para uma condição de homem injustificado, imperfeito, culpabilizado, com a carga do pecado, com a condenação do pecado diante de Deus. O homem se apresenta agora diante de Deus. Na verdade, ele não se apresenta mais, ele se esconde. Por quê? Porque agora a injustiça sobre o homem traz sobre o homem um sentimento de ser indigno diante de Deus. Então agora o homem precisa se esconder de Deus. Por quê? Porque ele se sente envergonhado de quem ele é. A injustiça traz sobre o homem uma percepção de indigno, uma percepção de culpa, de pecado, de pecabilidade. Eu agora então sou pecaminoso aos olhos de Deus, eu sou indigno aos olhos de Deus. A partir disso, queridos, a partir daí, onde Adão e Eva, eles caem dessa posição de justiça, eles perdem essa posição de justiça, nós, né, que herdamos essa semente adâmica, essa natureza adâmica, nós, eu e você, nós, a partir de então, não fizemos nada para nascer na injustiça. Mas nós, simplesmente por nascermos, nós nascemos na injustiça. Nós nascemos com a semente do pecado. Nós nascemos com a culpabilidade do pecado. Nós nascemos com o peso da condenação, devido à herança de Adão e Eva dos nossos primeiros pais. Nós não fizemos nada para nascermos assim. Mas Adão e Eva, então, eles caem dessa posição de filhos perfeitos e eles vêm para uma condição de servos, de criaturas culpabilizadas e injustas diante de Deus. De filho para escravo, de justo para injusto. A injustiça e a partir disso, queridos, nós nascemos na injustiça. Nós nascemos com a semente adâmica, né? E Deus pergunta para Adão, 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 aonde que você está? Quando Deus faz essa pergunta, queridos, Deus não está fazendo uma pergunta geométrica, geográfica, não geométrica, geográfica. Deus, Adão, onde você está? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta espiritual. Adão, aonde que você estava? Eu vejo como se Deus estivesse falando assim, ó. Adão, aonde que você está? Que eu não o encontro mais em mim. Você caiu. Você morreu espiritualmente. Você não se encontra mais em mim. No reino do Filho do seu amor. Lembra disso, queridos? A gente já vai chegar lá. Mas hoje você não se encontra mais no meu reino. Você não se encontra mais em mim. Você caiu para o reino de trevas, que é a condição daquele que é morto espiritualmente, daquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Essa foi a queda espiritual. O homem perde o Espírito Santo, que lhe dava a comunhão com Deus e a posição de filho de Deus. Ok? Então, calma, a gente está criando uma linha, ok? Você vai entendendo a partir daquilo que a gente vai falando. Como eu disse, a partir disso a gente nasce numa posição caída, numa posição de injusto diante de Deus. Que posição é essa de injusto? Cris, então podemos perder o Espírito Santo? Não, eu não acredito nisso, Cris. Mas esse é um outro assunto, tá bom? Definitivamente eu não acredito nisso. Eu não acredito que nós percamos o Espírito Santo. Não existe, não acredito nisso. Para mim, eu não encontro base bíblica para isso. Mas esse não é o assunto. Eu vou voltar aqui. Quem sabe um outro dia eu fale a respeito disso. Injustiça, então, qual é a nossa posição? Posição de injustiça. Essa posição
de injustiça é uma posição, é o homem que perdeu a possibilidade de viver diante da graça de Deus. Injusto é o homem que perdeu a presença de Deus. Injustiça é o homem que caiu da posição de filho e agora se tornou escravo. Injustiça é o homem que nasce sem ter consciência de que Deus é seu pai. Adão nasceu com a consciência de que tinha um pai. Nós nascemos com a consciência de que não temos Deus como pai. Essa é a nossa consciência, quando nós nascemos. Injustiça é o homem, então, que não é encontrado em Deus. Quando nós nascemos, queridos, nós não temos Deus. As crianças precisam ser evangelizadas. Nós, enquanto crianças, precisávamos ser evangelizados. Entende? Injustiça é uma vida governada pelo pecado. É uma vida governada pelo medo. É uma vida terrena, é uma vida nas trevas. É uma vida onde você acorda... Preste bem atenção, que agora eu vou falar de vícios. É uma condição de injustiça onde você acorda 8 horas da manhã, 7 horas da manhã para você ir trabalhar, e você então precisa pegar um cigarro e uma planta domina você, é o teu senhor. Porque você precisa servir aquela planta, você precisa fumar. Então você precisa servir ao seu senhor, onde nós somos dominados pelo nosso desejo, pelo governo dos desejos. Então é uma condição onde você é governado por instintos. Não posso responder isso agora, Cris. Eu preciso terminar o meu raciocínio aqui. A minha live é sobre injustiça. Justiça de Deus e justiça social. Eu não vou conseguir responder as suas questões hoje, minha querida. Eu preciso dar continuidade aqui ao tema que eu me propus a falar. Tá bom? Quem sabe, até o final da live, você entenda algumas das suas perguntas. Tá bom, minha querida? Então, aonde você está, Adão? Que eu te coloquei numa posição de justiça, num lugar de justiça, e você caiu e se encontra num lugar de condenação. Então, assim, a injustiça hoje é o que governa. O que governa a sociedade é a injustiça. Todos nós nascemos na injustiça, né? Ela é universal diante dos homens. Por quê? Porque está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Está escrito isso. Entende? Então, a injustiça, ela é universal. Não há um justo, diz a palavra de Deus. Todos caíram dessa posição inicial, original do Éden, de justos. Todos caíram e hoje todos vivem na injustiça. Diz a palavra de Deus: eu não encontro um justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Então, na injustiça aonde nós nascemos e aonde Adão escolheu viver, é o lugar, ok? O lugar espiritual, é o reino das trevas, aonde existe e aonde governa o quê? A necessidade, os vícios, as crises, a dor, o sofrimento, a corrupção, a desgraça, a culpa. É onde existe a maldade, é onde existe brigas, é onde existe o egoísmo, é onde existem a violência. E a Bíblia chama esse lugar de injustiça, que é o reino das trevas, a Bíblia chama esse lugar de um lugar aonde pertence e é governado por Satanás e seus demônios. Ok? Então, injustiça é um lugar separado, é um lugar ausente de Deus. É um lugar onde eu não tenho consciência de que Deus é meu pai. É onde reina a orfandade. E esse lugar onde esse é o lugar onde o homem escolheu estar, queridos. Que é um lugar sem a herança da qual nós temos direito. Esse não é o lugar onde nós vamos receber a herança. Esse não é o lugar onde
a herança do Senhor Jesus Cristo nos alcança, aonde tem a proteção de Deus. Não é. Esse é um lugar de justiça. É um lugar de injustiça. Não, se continuar com algumas coisas ali, eu desativo os comentários, tá bom, querido? Por enquanto eu vou deixar. Eu espero que vocês estejam prestando atenção, porque a live é sobre justiça de Deus, justiça social. Isso é muito importante, queridos, muito importante. Eu estou criando um pensamento aqui, espero que vocês estejam me acompanhando. Então, assim, o que mantinha Adão no estado de justiça era o quê? Era a sua obediência e era o governo do Espírito Santo. Era a comunhão com Deus. A obediência a Deus mantinha o homem no lugar de justiça. O homem e a mulher deixaram de ser justos na desobediência. E a Bíblia fala lá, a palavra de Deus fala lá em Romanos 5:9. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, todos se tornaram injustos, todos se tornaram pecadores. Percebe, queridos? Mas assim também por intermédio e pela obediência de um só homem, todos serão, está no futuro, serão feitos justos. Aqui a gente já começa a desenrolar o manto. O manto da live, a gente já está desenrolando. Entende? Calma, Patrícia. Calma, Patrícia. A gente está chegando lá, a gente está desenrolando o manto. Calma, minha querida. É isso mesmo. Você está pegando. Calma que é isso aí que a gente está chegando lá. Então a Bíblia diz assim, que pela desobediência de um só homem, que foi Adão, nós nos tornamos injustos. Romanos 5:9. Mas pela obediência de um só homem, nós voltaremos, nós seremos. A Bíblia diz assim, serão. Retornaremos para o estado original. É isso que a Bíblia está dizendo. Então a obediência de Cristo, ela nos permite retornar ao estado original de justiça diante de Deus. Né? Então é a pergunta, então, mas o que eu faço então para voltar para o lugar de justiça? Né? O que eu faço se eu perdi essa posição e já nasço um desgraçado, injusto e culpado diante de Deus? O que eu faço para sair dessa condição de injusto e para voltar para essa posição original? Então eu preciso jejuar, eu preciso dar 7 cabeçadas no pé da cruz? Né, queridos? Nada disso. A Bíblia não fala isso, né? Existe uma forma que a Bíblia diz que nós podemos voltar para a posição original, que é apenas uma: aceitar o ato de justiça de Jesus, homem, porque Jesus venceu a injustiça como homem e não como Deus. Então, aceitar a morte de cruz e a ressurreição de cruz do homem Jesus, que conquistou na cruz e dessa forma me inseriu no reino de justiça. Então, nessa condição, eu sou reconciliado com Deus. Através de Cristo, Cristo altera a minha posição de caído, morto, injustiçado, do cara que vive pelos desejos, do cara que vive em crise, do cara que vive em injustiça, para o reino. Mas aonde, Juliana? Se eu estou na terra ainda, né? Eu estou na terra. Como que eu volto para o reino? Como é que eu vou voltar para o Éden? Eu não volto para o Éden, né? Mas eu sou inserido num ambiente espiritual chamado Reino de Deus. Reino dos céus, é a mesma coisa, Reino de Deus. Eu sou inserido nesse reino. Mas esse reino está onde, Juliana? Esse reino está aqui. Aqui onde você está vendo, aqui onde eu estou, aí onde você está. Como assim, Juliana? Sim, esse reino é um reino invisível. Quando Jesus Cristo veio para a terra como homem, e ele venceu na cruz como homem,
ele trouxe o reino dos céus consigo. E isso ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Mas ele trouxe o reino dos céus. E ele vivia no reino dos céus, aqui na terra. Ele vivia no mundo, ele vivia no reino dos céus, aqui na terra. Por isso que ele andava sobre as águas. Por isso que ele curava, por isso que ele expulsava demônios, por isso que ele curava enfermos. Porque ele trazia o reino dos céus, a vontade do Pai feita na terra, assim como Jesus via o Pai fazendo no céu. Seja feito a sua vontade na terra como é no céu. Jesus trouxe o reino do céu para a terra. E ele estabeleceu esse reino, que é o reino de justiça. E no reino de justiça é um reino onde não há enfermidades. O reino de justiça é um reino onde não há crise. Percebe, queridos, aonde a gente está chegando, o que a gente está construindo? Que maravilhoso isso! A Bíblia diz assim: agora nós somos justificados pelo seu sangue. Está lá em não me lembro onde. Nós somos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, nós seremos salvos da ira de Deus. Aí diz assim a Bíblia: quando nós éramos inimigos de Deus, ou seja, quando eu vivia na injustiça, eu era inimigo de Deus. Mas agora nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Somos reconciliados e salvos pela vida de Cristo. E nós voltamos a uma posição original de justos. A posição, queridos, de justo é uma posição daquele que não tem mais culpa diante de Deus. Não tem mais pecado diante de Deus. É limpo diante de Deus. É santo diante de Deus. É salvo diante de Deus. É puro diante de Deus. Como Adão e Eva eram a imagem e a semelhança de Deus, sem pecado. Assim, em Cristo, né, eu sou justificado. Fome e sede de justiça, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, então, nas bem-aventuranças: feliz, feliz daquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é você olhar um cara que está vivendo no pecado e você falar: Jesus precisa chegar nesse cara, o reino de Deus precisa chegar nessa vida. E as obras de Satanás precisam ser destruídas nessa vida. Isso é injustiça. É onde as obras de Satanás dominam sobre aquele homem. Então o reino de Deus precisa chegar e fazer justiça sobre aquele homem. Para que ele não viva mais dominado pelo pecado. Para que ele não viva mais dominado pela injustiça. E aí, em Filipenses lá... Espero que esteja dando para entender, queridos. Porque isso é um firme fundamento da palavra de Deus. E aí em Filipenses lá, vai dizer assim, e ser achado nele, ser achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça. Mas eu quero ser achado nele, não tendo a minha própria justiça. Filipenses 3, do 7 ao 9. Eu quero ser achado nele, ele é a justiça, não tendo a minha própria justiça. Aí continua, né? Mas a justiça que vem da fé, que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E considero toda a minha vida como esterco para ser encontrado nele. O que está dizendo? A minha vida é uma bosta se eu não estiver em Cristo. Desculpa o vocabulário, mas é isso que ele está falando. Se eu não estiver em Cristo, se eu não for encontrado em Cristo, a minha vida é um esterco. Está lá. Considero tudo como esterco. A minha vida é uma caca se eu não estiver em Cristo.
Então, se eu sou encontrado em Cristo, queridos, eu abro mão dos meus direitos para ser encontrado em Cristo. Se eu quero ser encontrado em Cristo, eu abro mão das minhas opiniões, eu abro mão das minhas razões, eu abro mão das minhas boas obras, dos meus achismos, para ser encontrado nele. Estar em Cristo é a restauração da posição original de justo. Ser encontrado em Cristo é o estado perfeito do homem diante de Deus. Diz lá, Filipenses 3, do 7 ao 9. Para mim, o que era lucro, eu passei a considerar como perda, para ser encontrado em Cristo. Entende, querido? Mas e Juliana, e o meu passado, né? E tudo que eu fiz lá atrás não pesa diante de Deus, né? Tudo que eu pequei, tudo que eu vivi, tudo que eu me entreguei, tudo que aconteceu, como que isso vai ser apagado para eu ser justo diante de Deus? Percebe, querido, que a graça, quando a gente recebe e aceita a graça de Deus, ela anula totalmente o meu mérito e a minha performance. Não é mais sobre mim e nem sobre o que eu faço. É sobre Cristo e sobre o que Ele fez. Por quê? Porque a graça, ela triunfa sobre o juízo. Ela triunfa sobre o que você fez. Ela triunfa sobre a maldade. Tiago 2,13. A graça, que é Cristo, triunfa sobre as nossas maldades. Triunfa sobre o juízo. Justiça, então, é o estado daquele que não tem culpa diante de Deus. Mas e os meus direitos, né? Aquilo que eu falei no início, que é a questão da justiça social. E aonde estão os meus direitos? Estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é herdeiro. E você tem por direito ser chamado filho e filha de Deus. Esse é o seu direito. Esse é um direito conquistado, mas não é por mim nem por você. Não fomos nós que conquistamos, foi Cristo quem conquistou. Ele conquistou. Né? Agora, preste bem atenção. Se eu quero me manter numa condição de injustiçado, mesmo já tendo recebido a Cristo, se eu quero ficar numa condição de vitimismo, de meus direitos, de luta pelo direito, de não abrir mão de nada, de não abrir mão de convicções, de não abrir mão de ideologias, de não abrir mão de causas. Eu quero lutar, eu quero continuar lutando pelos meus direitos dentro do feminismo, por exemplo. Aí eu vou dizer para você que você é uma pessoa que sente orgulho de ser uma vítima. E você quer ficar ali, se sentindo uma eterna vítima. Como se Cristo não tivesse feito nada por você. E você está rejeitando o que Cristo fez por você. Você está rejeitando a graça de Deus. Porque você tem orgulho de ser caído. Você tem orgulho da posição caída. Orgulho de viver na injustiça. Entende? Porque eu compreendo que o Evangelho, querido, é uma busca para que eu entenda, compreenda e aprenda a abrir mão dos meus direitos para gerar vida em outras pessoas. Para gerar vida em outras pessoas, gerar vida em outras pessoas, para que o reino de Deus chegue a essas pessoas, se estabeleça sobre essas pessoas. Então, diante de Deus, o homem e a mulher não têm direito algum. Zero, nós não temos nenhum direito. Nós vamos ter algum direito em Cristo. Quando somos encontrados em Cristo, nós podemos e devemos nos apropriar daquilo que nós recebemos por herança. E aonde está aquilo que nós recebemos por herança? Está no reino de Deus, no reino dos céus, que Jesus trouxe com ele para a terra. Como que eu estabeleço esse reino?
quando você vê, queridos, uma pessoa sendo curada de enfermidade, é o reino de Deus se sobrepondo ao reino das trevas. É o reino de Deus que é mais forte, é mais poderoso. É o reino de Deus que esmaga o reino das trevas, que destrói as obras de Satanás. Entende? Então, quando eu vejo uma pessoa aceitando Jesus, é o reino de Deus que está dominando, governando, é o governo, é a restauração do governo original que nós tínhamos. Lembra que Deus deu para Adão e Eva o governo? Eles tinham o governo. E nós em Cristo temos o governo. Temos o governo. Estou rouca. Então, quando eu vejo um demônio sendo expulso da vida de uma pessoa, toda a opressão, toda a enfermidade, toda a injustiça sendo expulsa da vida de uma pessoa, eu vejo o reino que Jesus trouxe sendo estabelecido, governando sobre aquele reino de trevas. É o reino de Deus, que é maior, é mais forte, é invisível, porém é eterno. A palavra de Deus diz que aquilo que é invisível é eterno, é mais poderoso do que aquilo que é visível. Então eu vejo esse reino de justiça, de glória, de poder, de majestade, de honra. E Cristo, ele é honrado toda vez que o governo, toda vez que o reino de Deus, ele é estabelecido. Toda vez que a justiça de Deus é estabelecida. Então, quando um homem recebe a cura, a liberdade de uma opressão, ele é evangelizado, ele recebe a Cristo, a justiça de Deus está sendo estabelecida sobre aquela vida. Entende, queridos? Eu acho que esse é o assunto mais importante que eu já trouxe nas minhas lives. Eu acho que é o assunto mais fundamental. Eu tô rouca, não sei por que eu tô rouca. Eu acho que é o assunto mais fundamental, queridos. Porque a Bíblia diz que quem entende o que é a justiça é maduro na fé. É maduro. E não precisa mais de leite, mas é maduro na fé. Está lá em Hebreus 5. Eu acho que é o assunto mais importante que eu já trouxe nas minhas lives. É o estabelecimento do reino da justiça de Deus. E quem vai estabelecer o reino de Deus? Eu e você. Eu e você. Destruindo as obras de Satanás. Destruindo. Por isso, queridos, que a nossa luta não é contra pessoas. Por isso que a nossa luta não é contra pessoas. As pessoas estão na injustiça. Entende? Elas estão na injustiça. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores do ar desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra eles. Só que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que está em mim, o que está em você, é maior do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Tem mais 5 minutinhos aí de live. Mas você entendeu? Você compreendeu? A justiça de Deus como é algo importante para ser ministrado nas igrejas, para ser fundamentada nas igrejas. Se o reino de Deus, a justiça de Deus estivesse estabelecida e fundamentada nas igrejas, nós não teríamos ideologias feministas dentro de igrejas. Nós só temos ideologias e as pessoas só abraçam ideologias porque elas não sabem o que é a justiça de Deus. Elas não sabem o que é a justiça de Deus, queridos. Não sabem. Porque se soubessem, lutariam. O reino de Deus é tomado à força, diz a palavra de Deus. Então lutariam para estabelecer o reino e a sua justiça. A força, não desistiriam das pessoas.
não ofenderiam, não brigariam com as pessoas, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra uma injustiça que está governando essa pessoa. Sim, eu vou deixar a live salva assim, para que vocês possam assistir posteriormente. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu estou fazendo uma outra live que é sobre Reino de Deus. Reino. Estou assim mergulhada, queridos, mergulhada. Faz uma semana, todas as noites, fico até 2, 3 horas da manhã ali, lendo, meditando sobre o reino de Deus, sobre o reino. E eu descobri algo muito importante. E eu vou fazer uma live sobre isso posteriormente. Vocês lembram que tem uma passagem em Coríntios 6 que diz: adúlteros, homossexuais, sodomitas, glutões não herdarão o reino de Deus? Vocês lembram dessa passagem? E muitos se amparam nessa passagem para mandar os homossexuais para o inferno, né? Mas isso é um equívoco. É um equívoco muito grande. E nessa live que eu vou fazer, eu vou explicar que uma pessoa, ela pode ser perdoada, mas ela pode não desfrutar do reino de Deus. São duas coisas diferentes. Mas eu vou deixar você com esse gostinho aí, tá bom? Porque essa live é um estudo que eu estou fazendo e eu ainda não terminei. Então, orem pela minha vida, em nome de Jesus, é a única coisa que eu peço. Orem pela minha vida, pela minha saúde, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você. Espero que você medite nessa live e espero que tenha acrescentado na sua vida e na sua caminhada, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Tchau, tchau.